É isso aí, galera. Estamos no ar mais uma vez, ao vivo, diretamente do Estádio Atlético Paranaense, no estúdio da Move Education, que a gente montou aqui especialmente para levar para vocês os melhores conteúdos, os melhores palestrantes, a galera toda que está por aqui participando dessa edição 2022 do Summit Internacional de Performance. Nada mais, nada menos do que o maior evento de performance esportiva do Brasil e, segundo a gente já ouviu de muitas pessoas aqui, talvez do mundo, hein? A gente vai chegar lá. E olha que passou gente muito boa aqui falando isso, hein? Afirmando isso com propriedade. Inclusive de outras nacionalidades, hein? Passou muito gringo aqui falando, ó, melhor do mundo. É isso aí. Estamos vendo isso. E falando em gringo, a gente tá tem aqui, mais um, né? A gente tá aqui com um convidado super especial, que é o nosso querido, eu vou colar ali, ó, Heiko Van Vliet, um holandês suíço que vai conversar com a gente sobre recuperação de alta performance em atletas de alta performance e eletroestimulação. O cara é fera nisso. Estímulo neuromuscular. Estímulo neuromuscular. Me ajuda aí, Dinei, porque top, quando é difícil top, assim, eu preciso de você. Não, e é um assunto muito legal, porque assim, a neuroestimulação, ela lá atrás, né, alguns anos atrás, ela foi negligenciada, até o pessoal caçoava um pouco, né? E isso vem crescendo de uma maneira absurda, com resultados efetivos. Que legal, a gente vai falar um pouquinho com... que a gente vai trazer aqui. É isso aí, com o Heiko sobre isso, e a Isabelle veio a Isabelle Camargo, a Isabella, né, com A no final, Isabella Camargo, representando aí a diPulse. Então, primeiro falar em português com a Isabella, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Já que falou do Summit, eu gostaria também de parabenizar toda a estrutura, toda a equipe, porque realmente o evento está impecável, questão de organização, os speakers que foram convidados para participar, as palestras, altíssimo nível, a parte prática. Então, já participei de muitos eventos no Brasil e realmente posso afirmar que esse está sendo assim, que está superando as expectativas. Pô, que legal. Heiko, how are you doing, my friend? Welcome. Well, the moment I walked in here, I saw this is a crazy guy. Dine, well, it's a great show, and I'm very happy that being part of it today. Okay. And very sorry that I don't speak the right language. Oh, no, it's okay. Pessoal, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea enquanto o Dinei vai conversando com os dois aqui. E o Heiko disse que está muito feliz, ele ficou surpreso quando chegou aqui, tinha esses dois malucos aqui fazendo essa apresentação, né? Mas ele está muito feliz e agradecido de estar fazendo parte desse evento. Isabella, vamos lá. A gente quer saber o que é a diPulse e a Winnova. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, a Winnova é uma distribuidora e importadora de equipamentos de alto nível de tecnologia focado para a recuperação e também para o desempenho e a performance no esporte. E uma das marcas que nós estamos lançando neste evento, no Summit, é a diPulse. Legal. diPulse é uma marca de tecnologia da Suíça e Suécia, em conjunto, e nós fomos convidados para representar a marca no Brasil. Estamos em desenvolvimento há mais de um ano, depois de vários testes, depois de várias validações, a gente entendeu que é uma tecnologia que precisa vir para o Brasil. Vai fazer muita diferença no desempenho esportivo e na recuperação dos atletas, então... Por isso que a gente fez questão de trazer o Heiko para participar do evento e fazer o lançamento desse produto no Summit. Muito legal. E já adiantando para o pessoal aí de casa, ó, eu acho que já é o quarto ou quinto produto que a gente está lançando aqui. É verdade. E aí já vou dizer para vocês, com certeza o nosso evento é o evento que mais trouxe inovação nos últimos 10 anos aí no mercado, hein? Isso aí é disparado. É isso aí. E o que é legal é que o pessoal pode estar aqui e experimentando, né? Just for you to understand, Heiko, we're talking about all the technology we're launching here during the summit, and people here who are participating, they can try it, right? They're not just listening and watching; they are trying the technology. The practice too. Exactly, and the great thing is that because the people are already so used to encounter new technologies, they have such open-minded. And guys, honestly, you're Brazilians, you're not crazy. It's great. I mean, we just give them the possibility and they're not waiting from, let's see he first and then me. No, they say, can I try it? And that's
fantastic. And I think that makes what you are, people want to go forward, with barriers or not. This seminar opened up my eyes about really the quality of your coaches and also the willing of your coaches to be better. Yes. Performance. Basicamente, se você quiser complementar, o que o Heiko está falando é que ele está impressionado com a maneira como o brasileiro trata essa tecnologia, né? A vontade que tem de experimentar, né? A vontade que tem de aprender e de experimentar e não tem medo, né? De chegar, ver uma coisa nova e querer logo tentar e experimentar isso, além da qualidade que ele encontrou aqui. Eu achei muito bacana, um elogio, né? Sim. Falando sobre os brasileiros, a qualidade dos coaches brasileiros, enfim, das pessoas que estão aqui no evento, e o Summit abriu a mente dele para como é possível fazer algo desse tamanho por aqui. Exatamente. Muito bom, muito bom. Just for you to know, I'm translating everything you're saying. So, Oh, that's great, that's okay, great. I'm trying hard. Maybe you can translate something extra, because it's not the only country where I do my presentations and try to get the people known, let's say the advance of the technology. But what I really liked in this seminar is the curiosity of the people. Yes. They're Okay. not coming to critique. Okay. Yes. They're coming enthusiastic and say, oh yeah, maybe, oh, I never thought about it. Oh yeah, I could use that. And maybe that's something for me. Not only experience, participate. Exactly. And that's participation. You can have them negative and positive. Here Yes. I feel so much positive vibes. Okay. And maybe it's a part of your culture, it's a part of your birthright, but it's something very strong. And only thing I can say, keep it guys, because that's really good. Yes. Legal, então o Heiko complementando o que ele tinha falado logo de início sobre essa perseverança e vontade do brasileiro de aprender, ele complementou agora dizendo que está muito surpreso com isso e se sentiu ainda mais motivado de estar aqui mostrando uma coisa nova, porque o brasileiro quer aprender e ele sentiu muita positividade, né? Não é um evento que traz críticas, né? Isso, com senso crítico, né? Porque a gente quando usa, a gente não é experimentar, não, legal, obrigado, gostei. Não, a gente experimenta, dá opinião, pode melhorar, não pode, faz isso, faz aquilo. É isso aí. É isso. Você primeiro escuta a explicação antes de já sair criticando ou achando que já sabe de tudo. Não, o brasileiro tem realmente interesse de conhecer mais. Uhum, e ele falou exatamente isso, né? Da maneira como você pode parar, olhar algo novo e falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Tô experimentando aqui, pô, isso é bom. E Exato. aplicar, né? Nice, Heiko. It's very nice to have you here. How are you feeling being in Brazil then? I mean, you talked about the event, the seminar, but how are you feeling the heat of the people? Como que ele está sentindo o calor das pessoas e o povo brasileiro estando aqui para esse seminário? E ele já começou com uau. Uau. You know, we call that body language. And if, All right. if you're sensitive for body language, I mean, there is so much discussion without saying anything. All right. Just look at the eyes, look at the smile. And it's not for nothing they call Brazilian the smiling country, no? Yeah. Brasil é o país sorriso. Sabia? Did you know Curitiba used to be known as Smile City? Okay. Yeah, cidade sorriso, Curitiba. Já foi durante um tempo, durante uma gestão aí, talvez 15, 20 anos atrás, we used to be known as the Smile City. Good, Yeah. good. So you good. catch it right. Ok, Dinei. Isabella, quais opções que a gente tem aí de... No, Isabella is not important, it's me. Não? Yes? Come on, guys. Heiko falou que não é importante falar com a Isabella. Okay. Ele é a estrela. Let's be gallant, okay? Ok. Sorry, Isabella, sorry. Just a little, please. O que vocês trouxeram pra gente de estimulação? Bom, a diPulse inicialmente tem dois produtos, sendo a roupa. Vou mostrar aqui a camiseta, a parte de cima, né? Vou deixar para o Heiko explicar, que é Ok. o produto, o filho dele, né? Mas para vocês entenderem, então, tem a roupa e a gente também tem a opção dos belts. Vou puxar aqui para mostrar melhor para a câmera. Uhum. Que são os cintos. Então você pode colocar no abdômen, nos braços, perna. Você seleciona qual que seria a melhor opção naquele momento. Então, se você acredita que a roupa vai atender ao seu principal objetivo ou o cinto. Legal. Mas Com eu vou deixar a estrela. Com diferentes tipos de ajustes, né?
Isso, com diferentes Boa, tipos de legal. ajustes. Correto. And Dine, I could follow what you were telling. Sometimes I'm able to understand a You're a little bit. Portuguese speaker, maybe. Yeah, you know, the goal of NMES today is to bring it closer to the people Yes. and get it out of this very, let's say, limited area of, oh, that's only for physiotherapy. And of course, that's what we did. Yes. What was it, 50 years ago? Yeah. It was only for physiotherapy, and it was not up to date. It was sometimes not comfortable. So all those factors, that's a matter of development. And in the 20 years I worked with NMES, I finally, and that's really not earlier than the last 2 years, find what I'm looking for. And that is, without any thinking, just put something on where this, we call electrodes, are integrated, and you just stick on your stim module, and it's simple. So it's not only for the high-end physiotherapist, like Isabella. She's a fantastic physiotherapist, by the way. Okay. But also for the coaches who don't have time to stick electrodes, or for the athletes who say, no, I don't want to, even if it's just for recovery. And that's my entry into the high-end sports, my Olympic preparations. Yeah. So what I do with the last Olympics in Tokyo, I had one athlete. We got him from 2 meters to 2.25 m. Talking about a high jumper, of course. Okay. And it's not that I used everyday NMES, but this technology was a really help to get him out of heavy body constraint, heavy weights, into another technology, which is simple and easy. So bringing things together, that's my goal. And I'm getting closer and closer. And I'm very happy, guys, that you asked me to be here to share that with you. Okay. That's my Nice. proud. Ok, Isabela, você quer dar uma pincelada sobre essas últimas palavras aí? I que são- like to test. que são a união Now, aí, né? now. Do que ele tá, que é o objetivo dele, né? Com essa Sim. tecnologia, unir as áreas para cada vez mais Tornar cada ajudar a vez mais performance. prático, tornar a eletroestimulação mais acessível, mais próxima do profissional e do atleta. Esse é o principal objetivo. Porque como o Heiko falou, eletroestimulação existe há muitos anos. Uhum. E Ele falou 50 anos, né? Que começou essa. Começou isso, Aham. porque se você for ver na literatura, existem relatos até mais antigos do que 50 Caramba. anos. Que legal. Exatamente. E o interessante é que o próprio Heiko comentou que as pessoas ainda pensam cell que phone. a eletroestimulação é apenas Perfect. para fisioterapeuta. E não. Aham. Isso é importante, né? Que ele é expansivo, né? Atinge outras Exatamente. áreas. Não, vocês estão Que legal. perdendo aqui, é com aplicativo Come no on. celular. Aí, cara, a tecnologia não tem como. Vai dominar o mundo. Well, that's to tell you that we are talking now, and just in the meantime, I finished preparing, and we start. This is the point. Eu tava aqui falando com a Isabella, ela me explicou exatamente o que o Heiko tava querendo dizer quais os objetivos dele com a tecnologia. E ele foi ali, em, sei lá, 30 segundos, ele já Tá colocou, pronto. posicionou no Dinei, por um aplicativo, ele fez a ativação do equipamento e já tá rolando aí. Tá rolando. What's going on, Heiko? Well, you can see his fat moving. Yeah. Sorry, his muscles. Conseguem ver a gordura dele se mexendo. Sorry. Well, I know being honest is not always I like. need lose fat. I agree. Heiko não perdoa. You know, and interesting in NMES, that means that what we use the signal, what normally your brain is creating Okay. to activate a nerve, because we don't stimulate muscles, huh? We stimulate nerves. Yes, I'll activate. So that means that Então isso é if importante. you- O que é estimulado não são os músculos, né? É o sistema nervoso. Exatamente. Toda ativação neural é por estímulo elétrico. Uhum. Perfeito. Toda contração muscular é estímulo elétrico. Exato. Então tudo é estímulo elétrico. Exactly, Nate. You learned your lessons well. Você aprendeu bem, Dinei. That's how your brain is like an electro factory. And that's what we're using. So this little brain signal, for those who like to know that we call action potential, this little signal is going to your system, to your nerve system, Yes. and that's arriving at the muscle and telling the muscle, now work. Ok. Electrofactory seria uma usina hidrelétrica, É, algo uma assim. fábrica Uma fábrica de sinais, de estímulos elétricos. Legal. Exatamente, What are the results there? Like, what are we chasing now? O que a gente Okay, está so buscando first- com essa estimulação? Yeah, so first,
the technology is a technology which is based on pure biology. Ok, primeiro é uma tecnologia que ela é baseada toda em biologia, sistema fisiológico. And it's just that the amount of impulses, we call that the frequency. That's something that a lot of people talk about, but nobody know really what it is. Ok, a frequência é And if we look importante. at the belly of Dine, we see that he now is moving. A gente consegue ver que está mexendo, né? Acredito que And vocês pela câmera fica um pouquinho mais difícil, mas aqui a gente consegue ver bem como está sendo estimulado. E eu não estou segurando contração nem estímulo, não estou travado não, eu estou relaxado para... And like you asked what we are aiming here for, Yeah. it's just the fact that the muscle is, we call that twitching. It's not contracting, it's doing this, and it's like taking a sponge, you squeeze a sponge, what's happening? The water goes out. Ok. Okay, in a muscle we don't have water, we have blood. Oh, sure, yeah. So what we see here numa esponja que quando você contrai ela despeja água aperta. na musculatura, quando você aperta, como ela não é envolvida em água, mas sim em sangue, o princípio é o mesmo, né? Yeah, so now we're trying to increase the circulation of, É in uma this case, tentativa de your estimular a abdominal muscles. circulação. De aumentar a circulação local, exato. Que legal. Yeah. Tô indo bem, Isabela? Tô. Perfeito. Não, Tá e aí, ótimo. para quem está estudando ou para quem já conhece, aumentou a circulação, a inervação no músculo, o músculo tem todo o ganho, seja ele de potência, seja ele de força, seja ele Recuperação, de recuperação, tudo relaxamento, isso. exato. How about this warming up? This takes a few minutes, and then when the muscle is warm, got enough oxygen, we go to the next step. And you tell me, how does that feel if we go to the next step? So we Agora, keep... pode nos dizer o que você vai sentir se a gente passar para o próximo passo? Ficou um pouquinho bem mais. É. Very strong. And now you see again, we have the pumping, but after the pumping we go into work. Contract, work, yes. É, a gente And after this work, the muscle needs again oxygen, and that's what we're doing now. Tap. Yes. So we call that a cycle. In a cycle we have work and oxygenation, that means recovery. Ok. Então, vocês podem ver que são dois ciclos, basicamente. São. O ciclo da contração e o ciclo do pump, né? Desse bombeamento muscular. Então, a gente tem o estímulo de contração, onde a gente consegue desenvolver a musculatura, e a parte do descanso ativo, que é onde a gente já tem a recuperação tecidual. E vocês não estão vendo aí, mas eu já estou suando. É O nível de aí, ó. contração é forte. É o nível de contração. Forte, Yeah. é forte. Não, ok. You want me to that's go okay. down a little bit? Não. No? Não. No, Harder, increase. harder. The man. É. You know, that's very interesting what you say, because that brings us... para vocês Because that's the next question people very often ask. But how much intensity do I have to bring? Ok, quanto de intensidade I think- deve É ser uma usado, pergunta né? muito I think frequente. it's Uma 0 pergunta. to 10, Exato. 9 and a half. Well, I think that if we really want to use this, and people say, oh yeah, it's nice, it makes my muscle work, it should not be to the level of, oh, I cannot. No. So let's go down a little bit. Let's from 15, which was Você vê que baby ele tá mexendo intensity. tudo no Don't tell. celular, é um aplicativo. Oh, ok. É uma Cara, realmente intensidade muito de interessante. bebê, mas não é para te contar. How do you feel now? It's working, Work, but less strong. yes. Could you do Very less. like this, walking the dog, or going running, or going jogging at the same time? Tá perguntando se o Dinei conseguiria fazer outras atividades enquanto ele tá usando, né, o equipamento, andar na rua, dar uma caminhada, andar com o cachorro. E o Dinei disse que sim. Olha lá, ó. É isso aí. Some push-ups. And- No, just kidding. but Jiba, that is exactly what the today development have to bring to the people. Integrate it in daily life without being worried about, is it falling off? Is it? He can do his movements, it's not falling off, and at the same time create abdominal activation. Ok, é o que o Heiko está explicando, é exatamente a necessidade que existe hoje devido à correria do dia a dia de integrar a atividade física, né, com as atividades do dia a dia, e esse equipamento ele torna isso possível, né, com que você consiga manter o shape, vamos dizer assim, né, ter uma vida mais saudável e agregar aí, não perder tempo de trabalho, enfim, se você tiver, if you have kids, if you are a guy who has short time during the day, right? Então é um tipo de Ou até equipamento mesmo que... se você tiver um tempo muito curto para treinar, ou
O Perfeito. profissional também consegue oferecer sessões mais curtas, com maior potência, maior estímulo, maior intensidade no treinamento. Perfeito. Então, em um treinamento convencional, se você fosse trabalhar 1 hora, com eletroestimulação você poderia reduzir para treinos de 30 minutos e teria mais recrutamento motor, com até mais segurança, porque quando você utiliza a eletroestimulação dentro dos seus treinos, você pode reduzir carga e assim proteger sobrecarga articular. Putz, por que exemplo. legal, cara. Isso é importante também, evita lesão e tudo mais. Exatamente. E aí, Dinei? Eu tô aqui. Heiko, what kind of person is using this technology today? Que tipo de pessoa usa, né? It's just for high performance athletes? What kind of person? You know, and that's so funny. You know when I talk about the Tarzan from the weekend? Sorry, I didn't catch that. What is that? You know what the Tarzan, Okay, all the right. weekend? Okay, yeah, sure. those guys who did sport when they were young and suddenly become manager and they don't time. Yeah. And there was the weekend, and the weekend they want to prove to their wife that they can still be the best. Ele tá Yes. perguntando se eu sei esse perfil de pessoa que parou de praticar exercício, mas na juventude costumava e hoje em dia só tem o fim de semana livre e aí quer fazer tudo de uma vez. Conheço, Aqui, yes, I é know. aquilo que a gente chama de boleiro, né? É o boleiro. Boleiro de final de É semana. o boleiro, é exatamente. They're killing themselves in the weekend, and the days afterwards they're dead. Exactly, yeah. Those Feeling are- pain for like 3 or 4 days in a row. Exactly. So imagine that all the exercise you did in an office, or even if you Yes. don't have time, just sitting in the belt behind your office. It's such a help. So, sport, high-end sport, take away the weights. I always say to the guys, to the coaches, it's a tool in your toolbox. Ok. And É uma you ferramenta, take uma it ferramenta que when you funciona. use it. Just know it's there, it's comfortable, it's easy, Uhum. and just use it when you think it's going to be needed. Yes. Are you sweating? Está suando? Tá suando? Sim. Good, good. E se o Dinei está suando, significa... What does it mean? That it's working, right? That means that he has been activating his metabolic system. Yes. Awesome. And that's important. And when we say metabolic system, it's a very big word. Let's say just move your muscles. Ok. And I don't know if you heard about the word sarcopenia, but we know that people getting older, when they reach sarcopenia. 65, they lose up to 40% of the muscle mass. Ok. And keeping those people active could be throughout the NMS. Ok, então quanto mais velho a pessoa fica, seja ela homem ou mulher, a porcentagem de massa muscular que ela perde é muito grande. E essa é, É, uma Pela maneira, cada sarcopenia. 5 anos, 5 quilos de músculo. Olha Cada aí, 5 anos. e essa é uma No período maneira de de 5 manter a anos, pessoa ativa e, enfim, com o corpo sendo trabalhado de uma maneira que ela consiga suportar, sem se lesionar, sem, enfim. Exatamente. E o que o Heiko explicou é que, né, ele perguntou se eu estava suando e suando, né, o suor, isso quer dizer que o meu metabolismo está trabalhando. Todo o meu processo metabólico está sendo gerido por Ativado. estímulo. Exactly, Sendo Dina, ativado. exactly. E aí, lógico, eu fiz alguns exercícios ali só para mostrar as possibilidades de usar e continuar treinando. Treinar ao mesmo tempo que uso o aparelho. Mas, como ele disse, você pode usar no escritório, não tá sem tempo, né? Ou vai viajar, você Ou vai leva viajar. a maleta junto com Sim. você. And Dina, you agree with me. I mean, you were sitting, we started the workout, and then you started to work together with it. We call that combined muscle training, CMT. What's the most efficient for you? Just sitting and doing it, or combining it with I movement? think it's the most efficient or don't lose time. Exact. Yes. That's a nice approach. I like that. Thank you. You helped. I learned something for you. Ele perguntou para mim entre treinar e trabalhar, né? A eletroestimulação, a né? eletroestimulação, Voluntário e isso. involuntário. O que seria melhor? Eu falei que para mim o melhor seria não perder meu tempo. No sentido de, se eu puder trabalhar e treinar ao mesmo tempo, eu economizo tempo. Né? Que hoje tempo é tudo. Exato. É isso aí. Tem mais alguma coisa pra gente demonstrar, pra mostrar? Temos. É? A gente poderia colocar o belt no seu... Vamos nessa, bíceps. claro. Quero participar também. Do tênis. Please don't get too hard. Oh, please. you're ready for that, Ivo? No, I don't think so, but
Well, this is live You are television, very right? strong. But just showing you how simple it is. Okay. So I just have unlatched the belt. Então And I ele just solta de um velcro ali o cinto. put a little bit more water Ok, to borrifa clean um pouquinho de água ali para É. limpar, de um aluno para o outro, ou de um in the same 30 indivíduo para o outro. Can you say pause on my pause? Pause. Oh, pause. Okay. Which one, whatever? Or right here? Abdominals, yeah, perfect. And there we go. And you see it's very simple. If you're fat, thin, or whatever, the belt. Então tanto is faz se você é um pouco mais magrinho. There we are. And we go directly to restart. Oh, I can But- feel it. But how much are you on? 5. No, 5, only 5. Oh, yeah, it's 5, right? Yeah. 5, é. Está Numa apenas frequência com assim. 5 de intensidade. Tina, do you remember what was your intensity? I think 10. 10. Yeah. No, you didn't. Yeah. But again, Just- for me, intensity is not important. It's how you feel. Okay. Yes. Push on the plus yourself. Right here? Então ele tá ajustando a intensidade pro Giba. E aí a gente tá brincando aqui, não, põe forte, né? E aí o Giba falou que já tá sentindo na intensidade 5. Eu tava trabalhando na intensidade 11. Agora, ó, até minha... You see? So, That's awesome. but if you like it, then keep it like this. If it's too much, we go a little bit down. Thank you. Ele abaixou um pouco o ali. 10, O 10 é forte, é forte. O 10 is really strong, but I think I get used to it, right? If I do it every day, Of or course, they, of course. or Você consegue evoluir. how exato. many programs we have? Well, I can make 300 programs if you want. But is that worth doing? You know, the funny thing is if you look what people are really looking, you just get into a 5. So we put in 3 different categories Yes. with 10 programs each, is 30. But honestly, I think 90% of people will never use more than 5 different programs. Ok. A coach is different. Eu- The user, it's Yes. Eu perguntei para ele quantos programas, né, nós tínhamos, e ele disse que 30 programas aí, sendo em 3 níveis, né? 3 categorias. Então 3 categorias, 10 níveis, né, em cada categoria, fazendo 30 programas. Sendo uma categoria mais focada em performance, né, Legal. desenvolvimento. 20 minutes. Outra categoria massagem, recuperação e a outra mais a parte de analgesia e bem-estar. Legal. E aí foi... Por quanto tempo eu posso usar? Ah, mas pode... Não, aí ele disse que normalmente as pessoas dificilmente vão usar mais do que 5 categorias, e olhe lá, né? A não ser os coaches, né? O treinador com certeza vai conseguir usar diversas categorias. E aí o Giba perguntou para ele o tempo, por quanto tempo? E ele falou que 20 minutos seria um treino suficiente. Every day? Well, do you do a workout every day? Ok. And it's depending. I mean, if you It's take depending, right, yeah. an high-end athlete, he trains twice a day. But I think But it's possible. of course, use but every it's day. depending on your body. Yes. It's depending on the level, because it's a real training, guys. It's a real training. Okay. Your muscle needs time to recover. Sure, So yeah. for me, someone who starts using NMES, I always say you start in the first cycle of, let's say, 3 weeks, twice a week, We and We- then 3 times a week. okay. We can use in different muscles. Did you see that? Every day, but in different muscles. You could. Yes, ok. O Giba perguntou, né, quanto tempo poderia usar por dia, acho que 20 minutos, foi 20 minutos? É. 20 minutos? Isso. 20 minutos, e eu perguntei se poderia usar todo dia. E ele falou que sim, que pode se usar todo dia, lógico, com diferentes possibilidades. E aí o que eu falei foi, a gente pode usar todos os dias, mas usando em músculos diferentes, com ativações diferentes. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, que é mais ou menos a base de um treinamento normal, né? Vamos entender como um treinamento normal. Eu não treino bíceps todo dia, eu não treino tríceps todo Perfeito, dia. é isso. Eu treino bíceps um dia e no dia seguinte, se ele tiver mais fadigado, eu posso usar o aparelho para fazer o recovery. Perfeito. Exactly. Yeah. Perfeito. And what's Well. interesting today with the coaches, of course, here we are looking for performance. What we saw that in just how many minutes, Isabella, did we do it today? The active training? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. In 2 minutes, we had
such an active training with burpees, drop jumps, and everything, and their heart rate. Você went fez up. burpees, Isa, hoje? Não, eu estava controlando e Boa, aumentando a boa. intensidade do pessoal. Ela Boa. fica com a parte fácil, eu já percebi. Ah, que ela entendi, botou ufa. o dedinho aqui, eu tava conversando, ela foi no 10 aqui. Foi aqui. É que eu gosto de ver o músculo mexer. Ah. Entendi. Tá certo. Now and again, it's what is your goal? It's what you set in the beginning. What is my goal? And that's what you go for. Yes. Performance here. Yes. It's performance. You want performance? Okay, guys, I kill you. You get performance. Yes. If you want to have a better line, maybe a summer bikini line, then you choose for the summer bikini line. Like what you're doing now. You Yes. have a fantastic bikini line for the summer. Yes, do you need bikini Yeah, line? that's what I need. Thank you. Brazilian summer is very good, so I can walk in tongues on the beach, right? You will thank me. You will thank me for that. Okay. All right. Okay, let's keep talking. You want to take it out, or we'll be No, here you can exercising? let the recovery go. Really? Okay, thank you. Just sit and let the recovery I go. feel good now. Não, deixa longe da Isabella e do Dinei. He's in recuperação. Recuperação, yeah. É, ele já foi agora para a terceira etapa do programa, porque primeiro ele faz o aquecimento, então ele aumenta o fluxo sanguíneo para preparar o músculo para o treinamento. Depois que legal. tem o período do treinamento em si, que é contração e descanso ativo, contração e descanso ativo. E por último, a recuperação. Pô, que Ó, legal. Isso Legal, é gostei. muito legal. Ontem, durante uma pausa, eu estava escrevendo um artigo para uma revista que eu faço reportagem, enfim. E aí no artigo eu estava falando exatamente isso que muitos palestrantes falaram e você acabou de falar. E atenção aí você de casa. Antigamente a gente chegava na academia e ia direto para o treino. Vamos treinar, pum, e manda ver no treino. Hoje em dia é extremamente dada a devida importância à preparação Perfeito. para o treino. Então a gente viu aqui o pessoal do Atlético falando, a gente viu o Eduardo falando, Eduardo Jäger falando, a gente viu o pessoal da Gatorade falando, agora vocês falando. Então isso já é um consenso extremamente atualizado. Não existe mais chegar e treinar. Você faz a preparação, a preparação fisiológica, a preparação neural, começa a liberação de fluidos, aquecer o local, para aí sim ir para o treino propriamente dito. Que foi perfeito que a Isa acabou de falar aqui, que aconteceu com o estímulo. E isso tudo agora com estímulo neuromuscular. Até se quiser falar para o Heiko em inglês, daí ele pode até complementar sobre esse assunto. Oh, you do it. Come on, please. Yeah, sure. Então me ajuda. It's your field. I mean, what Dinez was saying in Portuguese is like how the exercise has steps, right? So you Now, start with today, the warm up. because yesterday, not these steps, but today Yeah. we have. Putz, aí me ajuda que Warm é. up. Warm up. Yes, up. warm up, tensional, and after this we do the. So then you start, The right? workout. There's a few steps before Yeah. you really exercise. Yeah. So, and this is the logic that the technology follows, right? And I'm happy to say it's pure logic. Ah, Yes, aí, ó, it's viu? pure logic. So I used the right word. Absolutely, Ok, absolutely. eu falei que Couldn't do it better. é lógico, né? Segue uma lógica, como o Dinei explicou antes, e agora o Heiko complementou dizendo que é isso, é pura lógica o desenvolvimento dessa tecnologia. And that's what I tried. in Brazil, Yeah. warm up is the lost time. Yeah. You know, it's like prevention. Yes. Prevention. Yes. Tell a football player to do prevention. Yes. He's going to Football stick a players. finger up. Oh. He said, no, I have no time for that. Yes. Okay. But the moment we get injured, then we think, oh. maybe I Yes. should have done my prevention. So it's a coach who should motivate his athletes to do prevention. And for me, warming up is a part of the prevention. Okay. But make it fun. Make it fun. Sure, right? Not a stupid warming up we always do. Make a little game. And so for me, and that's developing, and I saw that in this seminar as well,
in some of the seminars, I saw how to catch up your athletes in an interesting warming up, where they play, where they laugh, and where they have pleasure. For me, that's the most important word. If I don't have pleasure, don't come to the training. And although I work with Olympic athletes, if I look in their eyes and can see, something's wrong today, I send them back home. Yes. I prefer losing a training than doing a training in a negative mindset. Yes. Que Mas massa. não quebra o cara inteiro. O Heiko está explicando que se ele tiver uma mente negativa durante um treinamento, ele prefere dispensar os atletas e fazer isso uma outra hora, um outro dia, porque desde o início ele prefere ter um pensamento positivo, tornar aquilo em algo satisfatório e que a pessoa esteja ali se divertindo, né? Em que o atleta esteja ali se divertindo. Citou o exemplo de jogador de futebol, por exemplo, que não gosta do warm-up, do aquecimento, muitas vezes, porque isso é algo chato. Assim como o atleta do dia a dia vai para academia e não gosta de fazer o warm-up antes, né, fazer o aquecimento, porque isso é perda de tempo, como o Dinei falou. E agora ele está trazendo todo esse mindset de tornar o exercício algo prazeroso desde essa base que é o aquecimento, para que lá na frente ele esteja se exercitando de forma prazerosa. E Perfect. é o que acontece, por exemplo, com treinos curtos. It's happened with 20 minutes workout, 30 minutes workout. We don't have warm-up, only the train. So Well, it's a choice. yes, it's a choice. Okay, yes, but it's a wrong choice. Could be, and you know, when we are very young, I mean, we have so much stretchability, and when I work with very young athletes, and when I was a national coach from the Dutch gymnastics team, the youngest of my That's team, new information for me. That's Yes. nice. Okay. my youngest, It's a very important Yeah, information. that's very nice. they were 8 years, and they started into the team as professional athletes at 8 years. 8 years, when they come in the training room, they already have the warming up because they're always running. So, and it's depending. When I do my course with 65-year-old, I call them belly athletes. I mean, they can't even walk, so I need to do a warming up. Yes. Young Sure. kids, they are so active. They're so active all the time. Yeah. Look at yourself, Jiba. When we Okay. came here, you're running up and down, up and down. You're just like a kid. Yeah, sure. Yeah, not at night, because I'm early guy, you know. I like to sleep early, so my legs doesn't work that well, but you know. No, but you But know what I thank mean? you. I would take that as a compliment. And there is many things when people come in a training hall. You can already, we talked about body language. Yeah. And that's also the task from a coach. A coach should be able to observe and say, okay, wow, now my warming up is really important. I'm coming out of a country where today it's 3 degrees. So when you get out of your bike, I'm not talking those who come in a Rolls Royce or whatever. No, you come out of your bike in a temperature of 3 degrees. You can't ask your muscle to be 100% ready. Yeah, right. So there are factors who work. Brazil is warmer. When my athletes have to go to the World Cup in Dubai or in Qatar, where it's 40 degrees outside, Yeah, how do right. you do your warming up? You can't No. do your warming up outside. Sure. And there, the enemy has the Warm belt up that you're doing. and finish the train. They do the warming up in their hotel room, Okay. in That's a cool. cooled environment where they are secure, and they can do the warming up. And the other way around, the same. When they go to a country where it's very cold, I can tell them, guys, you do your warming up in your hotel room, and that works. Okay, o Heiko está falando então sobre os diferentes contextos, né, e as adversidades que existem. Citou o exemplo do Catar, citou o exemplo de um outro país que seja muito mais frio, e como precisa ser adaptado, né, cada tipo de aquecimento, cada tipo de atividade física. Se você está num lugar mais frio, você vai praticar dentro do hotel. Se você está no Catar, como é o caso onde vai acontecer a Copa do Mundo, você não pode fazer também a céu aberto, porque você vai esgotar o teu atleta de forma muito rápida só no Conta do warm-up, calor, né, só no conta do aquecimento. calor. Então, exige adaptação. Cada tipo de environment, de ambiente, exige um tipo de adaptação. Porém, sempre falando de aquecimento. Isso. Always warming up. Exato. Yeah. Nunca Right. deixando de aquecer. Tá deixando de fazer. isso Seja mesmo. dentro do quarto do Exato. hotel. Perfeito. Exato. And Jiba, did Legal. you feel that it stopped?
just stopped right now. So we finished. And the Oh, coach really? always want to do, but what did we do? How did we do it? And look, what's on the app? Your protocol. Tem todo o protocolo. O Heiko tá me mostrando que tem todo um relatório ali do que eu acabei de fazer, assim como o do Dinei provavelmente também aconteceu. Então eu consigo, enfim, tirar disso Resultados. um resultado, né? Informações. E acompanhar a evolução. And you know the best part? I just feel my six-pack right now. But there Just is, kidding. and we can kid, but if you close your eyes, you feel your muscle. Come on. Yes, honestly. yes, yes, You yes. feel it or not? Yes, yes. And that's very interesting because the fact that they worked, it's increasing directly. A very interesting thing. We call it tonicity. And it will drop down. But if you do this regularly, this tonicity No, will not drop down anymore. I'm relaxed now, but my abdomen, no. No, you No. feel that they Yes, contract. are tonicity, Yes. not in cramp, But in a healthy, good feeling. Yes. yeah. Good And feeling. a good fact- feeling. O sentimento depois, o sentimento não, a sensação depois do exercício, ele não é, ele usou cramp de uma cãibra, né, no seu abdômen. É uma sensação boa de Assim- quem acabou de fazer um trabalho realmente de abdominal, de ativação. Eu fiquei. How many minutes? I do. Oh, you only did, I think it was in total 6 cycles. A cycle is about 15 seconds, so you worked about 3 minutes. Então, eu perguntei para ele quanto tempo eu fiquei. Em 3 minutos. Então, em 3 minutos de estímulo, eu tô aqui. Acabei de falar, tô relaxado, mas eu estou sentindo como se eu tivesse treinado o abdômen de maneira pesada. Tô sentindo o abdômen travado. Legal, legal. Legal, é isso aí. Heiko, so many things to talk about. My God, I wish we had more time. Really wish. Eu queria que a gente tivesse mais tempo aqui, porque Tem muita coisa inclusive, pra falar. falando fora da tecnologia, do que eles vieram apresentar, o Heiko me contou uma história about a soccer player who you recovered a few days before the The World Cup. no, not the World Cup. You were talking about David. Oh, I David. don't know if I could say No, his no, name. we can't say the name of David, and that's why we Eu don't. pensei que eu tinha dado uma informação confidencial aqui, cara, do David. So I'm sorry. So you can talk about David. Copperfield. David. We call Davids, right? David Yeah. Copperfield. No, but David is one of my favorite. And the funny thing is, when you look at him as a player, he looks very aggressive on the field. Yes. But if you meet him as a human, as an athlete, Oh. he is adorable. Guys, I can tell you, if there is one athlete you could fall in love with, it's him. Oh, nice. And that's why when you help someone like this in an injury, and he had a very bad, not going too much in the medical details because that's very confidential, but in his injury, together with the head doctor of the club, Ajax, he was playing Ajax, we made a protocol, and it was such an efficient protocol that we didn't need to operate him. We could treat him without operation by using the NMES technology to increase activity around the injury. And honestly, I can tell you, one of my experience I will never forget. Muito bom. You can call it a masterpiece. Oh yeah, Ah, that's absolutely. awesome. But it's not just because of the NMES. It's always the game you play together. So if Sure. one thing works and the other not, doesn't work. He was positive. We had the right technology, Yes. and we got Nice. to the right, and he was ready for his competitions in unbelievable short time. Nice. Então a história que o Heiko tá contando é sobre o Davids. Ele é um jogador bem característico, né? Sim. Dos anos 90, começo dos anos 2000. Muito bom, implacável. Holandês, né? Jogou Copa do Mundo. Nessa época que ele tá contando, ele jogava no Ajax e ele conseguiu elaborar um protocolo de recuperação de uma lesão que o Davids havia tido. E em pouco tempo, por meio da tecnologia, já nessa época, né? Do you remember what year was it? And muscle. Well, he what month? played still. At No, I Ajax. mean year. Like No. How Então, long ago? It was an ankle, right? Yeah. Oh, that was a UK player from the national team. No, I'm sorry. I was still talking about Davids. David, he had bad injury in his leg. Ok, então ele tinha uma lesão na perna, enfim, e foi recuperado por conta de um protocolo feito aí pelo Heiko em menos tempo do que o estimado por um tipo de médico normal, vamos dizer, né? Uma medicina mais convencional. Baita história. E até legal falar, porque assim, quando a gente fala de recuperação, e principalmente de atleta,
quem não participa do processo acha que a recuperação é só recuperação mesmo, que não tem estímulo de treino, de força. E não, é o contrário. A recuperação, ela passa por todos os processos. A recuperação é desde, sei lá, crioterapia, estimulação para recovery do músculo, mas também do trabalho, de retorno do trabalho do atleta até entregar o atleta pronto. Então, quando vocês ouvirem aí falar recovery, recuperação, não achem que essa é só a parte... você é fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta. Isso. Então, pô, me ajude aí. Claro, Então, claro. então, não é só a parte de recuperar o atleta no sentido de devolver ele para alguma atividade. Não é só curar a lesão. Isso, boa. Mas é conseguir manter a performance enquanto está se recuperando. Esse é Ótimo, um perfeito. grande desafio. E quando a gente sabe utilizar as tecnologias a nosso favor, a gente tem um grande aliado, uma grande ferramenta. Perfeito. O Heiko fala muito que a eletroestimulação ela não é um substituto de treino, ela não é um substituto do profissional, muito pelo contrário. Agrega, é uma né? grande ferramenta para o profissional utilizar dentro da sua Perfeito. metodologia de trabalho. Perfeito, é isso. I don't know if you have time for one little other story. Of course we Yes. do. For you, we have all the time. Great. Yeah. Oh, Cycling, is that popular in Brazil? yes. Yeah, it's getting Yes. more popular now. Not in performance, né? Sim. Oh, well, Yeah, but anyway, well, Yes. you can... Do you know Alberto Contador? sim, yes, I yes. don't. Yes, yes. Do you? Yes. Oh, he is multiple world champion, Yes. Okay. Spanish rider. And the little story, Tour de France, it's one of the biggest competitions in the world. I think it's the in biggest, cycling. right? Yeah, I think it's the of biggest, cycling, yeah. I think Yeah. it is. And well, he had a very big crash, and he hit his leg with 80 kilometers per hour on the tarmac. And from his knee to his ankle, he did break his tibia in 2 pieces. Caramba. But it was an internal fracture, we call that. So it was not open and nothing. And then we were 6 weeks before the most important competition for the Spanish. And we call that the Spanish Tour. Yeah. And 6 weeks, what we do? It was his most important race coming up. So the doctor called, said, Heiko, what can we do? Should we operate? I said, but when we operate, he never will be ready Yes. for 6 weeks because Yeah. that's a danger. Of course. So we Cicatrização, created, tudo. and I tell you, about 6 hours per day, NMES protocol, from circulation, what you felt in the beginning, remember? Yes. To training from all the different and important muscle groups for a cyclist. Without surgery. He could not walk. He could not put any weight on his leg. Yes. So we had to do something. So I worked with NMES. He lived in Switzerland, so for me it was close by. Yes. And I can tell you, the Vuelta de España, 6 weeks later, Vuelta de España. he All did right. win. He did win? He did win. Man, História. that's awesome. Que história. O Heiko acabou de contar uma história aqui impressionante pra gente. What is his name again? Alberto Contador. Alberto Contador, um ciclista, né, de alta Alberto performance. Contador foi 2 ou 3 Mundial Championship. Oh, I think 3. Three. Então, e 3 vezes campeão mundial. e o 3 Heiko vezes tava campeão mundial de responsável ciclismo. aí para desenvolver um planejamento de recuperação por conta de uma lesão dupla na tíbia, né? Já ganhou, Entre já uma ganhou fratura. Championship Tour de France. Yeah. And he Yes. did ride for Tinkoff. Alberto Contador is very E isso a famous. gente tá falando de 6 semanas antes da competição, 6 né? semanas antes, e a Teve lesão uma era fratura- tão grave que ele não podia colocar o pé no chão. E- Teve uma fratura tibio-fibial. Ele fraturou a tíbia em duas... A tibia em duas. E, enfim, e o desafio era fazer isso sem cirurgia. Até Sem porque a cirurgia ia descredenciar ele para competir, porque ele não ia não tem recuperar como. tempo. Exato. E aí, o final da história, resumindo, Ele o cara ganhou a Vuelta de Espanha. Hã? foi campeão. Volta da E ele Caramba, fez um cara. protocolo de 6 horas de eletroestimulação por dia. Cara, animal. Entre animal. preparação muscular e aumento do fluxo sanguíneo E local. isso pra sem, recuperação. isso sem que ele colocasse o pé uma vez no chão. Exato. And I will not say that it's because I was so good. No, it's just. Of course it is. But you know, people trust, and this trust gives you a possibility to prove that what you do is the right thing. And that's what's happened here as well in Brazil. The people, they have trust in Isabella, and Isabella said, "Oh, I have someone who can come," and he said, "Okay, do it."
And the trust brings that the people share, and that's where we get to the results. Awesome. Your Awesome. results use your proof. That's awesome. Ok. Thank you guys for the possibility to share some of my emotions, some of my stories, and it's always fun. Ah, A gente que tem que agradecer, mas o Heiko já está agradecendo antecipadamente aí sobre a oportunidade dele estar aqui falando tantas histórias, falando sobre isso que é literalmente a vida dele, né? Heiko, thank you very much. You're welcome. Well, you have any final considerations? Anything you want to say more to us? Oh yeah, guys, when I go somewhere, I'm not only giving, I'm getting so much. So thank you everybody. Legal. I go away as someone very rich with a lot of energy, tired, but full of energy. Ah, Yes. legal. É o que a gente tem falado aqui, né? O Heiko disse que tá indo embora cansado. Talvez possa traduzir assim, fisicamente, mas mentalmente mais rico. Não, porque a mentalmente com a energia mais renovada. Exato. Essa energia aqui, você às vezes até chega ali no portão meio assim, dormiu pouco, chegou, mas a hora que você entra, que você começa a ver todo mundo, aquilo te energiza e vai que vai. Perfeito. E um agradecimento para Isabella também, né? Muito obrigada. Representando aí a diPulse, falou bastante com a gente. Foi fácil, não foi? Ah, já quero saber quando vai ser a próxima. Boa! Muito bem, já vou anotar Supposed to be when aqui. is next. Ano que To be vem. here again. Good. Next year. Well, Legal. Obrigado, how do you say Isabella. in Brazil, te amo. Te amo. amo. It depends what you want to say. Well, love you If you guys. love us, you say te amo. Te amo. Alright, we love you too for sure. Thank you. Galera, obrigado aí mais uma vez por Thanks, estarem com a Heiko. gente. Obrigado. Daqui a pouquinho Obrigado. tem mais convidados aí pra vocês e tamo junto, né? Se inscreva aí no canal, deixa o seu like pra não perder nada daqui pra frente no canal da Move Education, acompanhando tudo que acontece no Summit Internacional de Performance 2022. Daqui a pouquinho tem mais. Obrigada, pessoal. Valeu!